Um episódio triste, lamentável, que teve um desfecho terrível para a família desta jovem, para esta jovem, que infelizmente perdeu a vida depois do acidente. Nós torcemos muito pela recuperação dela, ela ficou na unidade de terapia intensiva e infelizmente não resistiu aos ferimentos que foram gravíssimos. A repórter Gorete Santos acompanhou todo o trabalho hoje pela manhã e a expectativa de que o motorista se apresentasse à polícia para prestar os esclarecimentos. Eu vou falar então ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está aqui e traz informações para nós. Boa tarde, Gorete. A apresentação do motorista aconteceu, Gorete Santos? Boa tarde novamente, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Até pouco tempo atrás, nós estávamos na delegacia de repressão a crimes de trânsito e ele não havia comparecido. Nós tivemos informações do delegado Getan Pinheiro, que é coordenador das delegacias especializadas, de que o motorista havia entrado em contato com a polícia antes de Cristiane vir a óbito e tinha ficado de se apresentar na manhã de hoje. Ela acabou falecendo no último sábado e ele ainda não compareceu. Segundo o delegado, isso não atrapalha em nada as investigações. A prioridade neste momento é localizar as testemunhas do acidente ocorrido na última quarta-feira na Avenida Frei Serafim. Os dois motoristas dos veículos de passeio que pararam antes de Cristiane tentar fazer a travessia pela avenida e uma amiga dela que também estava em companhia de Cristiane naquele fatídico momento. Eles estão tentando localizar essas três pessoas para intimá-las a depor, para que possam trazer esclarecimentos. O veículo também deve passar por uma perícia, já que o motorista adiantou extraoficialmente informações ao delegado Getan de que teria havido um problema mecânico no ônibus. Ele teria faltado o freio naquele momento do acidente, o que deve ser confirmado ou negado por uma perícia. Na manhã de hoje, compareceu à delegacia de repressão a crimes de trânsito a irmã de Cristiane. Ela chegou muito abalada, Joelson, à delegacia, passou cerca de 1 hora no gabinete da delegada Érica, que é a titular da delegacia de repressão a crimes de trânsito, conversando durante todo esse tempo lá com ela e saiu sem prestar informações à imprensa. Repito, você observa aí a imagem dela agora nesse momento lá na delegacia, estava visivelmente muito abalada, o que é natural diante de uma perda de forma tão surpreendente, de forma tão violenta também, como foi a da Cristiane. Então ela preferiu não prestar qualquer informação à imprensa e saiu depois de aproximadamente 1 hora de conversar com a delegada. Nós conversamos então com o delegado Getan Pinheiro, que trouxe mais informações acerca desse caso. Vamos ouvir então o que disse o delegado. A informação que a gente quer é da amiga dela que estava com ela e dos dois motoristas dos veículos. Se eles não se apresentarem, as imagens, nós já estamos dirigindo essas imagens para a nossa perícia técnica. Para lá, eles têm um sistema que dá para visualizar a placa e através da placa a gente consegue o endereço dessas testemunhas e aí a gente vai intimá-los a prestar depoimento. Eles são obrigados a comparecer. Ele vai vir com essa versão de que o ônibus estava com um problema no sistema de freios e aí a delegada vai requisitar uma nova perícia no ônibus. E aí não adianta colocar o ônibus para mudar o sistema de freio, a perícia detecta essa possível fraude. A perícia agora a gente vai esperar ele colocar isso no papel. O delegado Joelson destacava aí algo a respeito de uma pergunta que eu fazia para ele, porque o acidente ocorreu na última quarta-feira. Esse ônibus ele não ficou apreendido, ele retornou para a garagem da empresa responsável, no caso pela contratação desse motorista, que dirigiu o veículo naquele momento. E eu questionava a ele se esse prazo, se tantos dias decorridos, não poderiam de repente atrapalhar esse processo de perícia. Ele disse que não,
que se por alguma eventualidade se tentasse burlar de alguma forma, digamos que de fato tenha havido um problema mecânico e de alguma forma se tentasse burlar isso depois providenciando um conserto, ele disse que ainda assim a perícia, claro, tem condições de detectar se houve alguma fraude nesse sentido. Então isso não vai atrapalhar em nada o processo pericial e nem também as investigações, que devem ajudar a esclarecer de fato as causas desse acidente que terminou na morte da Cristiane. Joelson.